Dr. pouquinho Laerte hoje fala sobre sobre narcisismo. narcisista na visão de Lacan. Eu tive pessoas que perguntaram para mim sobre o tema e outros estão vivendo a situação e não sabem que estão vivendo, né? E eu vou falar um pouco sobre a visão de Lacan. Lacan foi um tremendo seguidor de Freud, eu diria que ele escreveu mais do que Freud e ele trouxe muita luz no texto. O Lacan, ele retoma Freud e coloca o estádio do espelho como um momento fundamental na vida da criança, né? E que Lacan está tentando trazer isso à tona? Esse é um momento fundamental. A criança, inicialmente, vivencia o próprio corpo. Ela olha para o espelho, ela mexe, ela faz sinais, a maneira fragmentada dela. E ao reconhecer a sua imagem no espelho, ela identifica uma forma corporal unificada. Ela entende que é aquilo que serve para ela. Bom, eu não quero entrar em muitos detalhes. Daí surge a ideia fundamental. O eu é constituído por uma identificação como uma imagem. Sempre é imagem, é linguagem. Lacan vai trabalhar muito isso. Por isso Lacan, para Lacan existe uma dimensão de alienação no narcisismo. Aquilo que o sujeito toma como eu, nasce em parte uma imagem exterior. Ou seja, ele toma como eu e ele pensa numa imagem exterior. Talvez tenha algumas dúvidas, a gente temos que explicar isso melhor. Eu só estou dando um pano de fundo aqui. Narcisismo e agressividade. Exemplo. Lacan também relaciona o narcisismo à agressividade. Se o outro possui algo que ameaça ele, o narcisista ou ela, minha imagem, ameaça a imagem dele, a minha posição do meu sentimento é de superioridade. Eu sou grande, eu tenho mais força, eu ganho de todos, eu sou melhor. Pode surgir rivalidade. O outro não é apenas alguém com quem eu me relaciono, ele pode funcionar como um espelho. É uma ameaça para mim, então eu pretendo não ter nem amizade, por exemplo. E por isso as relações estão marcadas por narcisismo, por alternar. E quando você podia dizer que quando você gosta de alguém, você gosta da sua imagem na outra pessoa. E aí você ama alguém, porque é a sua imagem na outra pessoa. E tudo que ameaça você, você rechaça. Então, por isso as relações marcadas no narcisismo, elas alternam. Elas alternam da idealização, a ideia que eu tenho. O narcisista, ele tem umas ideias. Eu errei, eu acertei, ou eu tento convencer alguém para voltar comigo. São a idealização. A outra é a identificação. E a outra é a rivalidade. E a outra é desvalorização. Quando o narcisista desvaloriza alguém, para ele quase ninguém presta, quando ele não gosta. Então ele está utilizando de 4 subjetivos que é importante fazer a distinção. Talvez num vídeo eu possa aprofundar mais. Esse aqui eu faço um vídeo curtinho, mas vou tentar correr um pouquinho aqui. Lacan não trabalha simplesmente com a ideia contemporânea de pessoas narcisistas, como hoje, por exemplo. O narcisista é isso, isso e aquilo. Não. Ele trabalha como alguém excessivamente vaidoso, manipulador e que precisa constantemente de elogios. Ele não liga para você para tentar manipular por manipular. Ele liga para tentar escrever uma carta, mandar uma mensagem, porque está faltando elogios para ele. Ninguém está elogiando. E se tem um relacionamento narcisista onde a esposa ou o esposo se abandonam, se largam, automaticamente a mulher que é narcisista ou o homem vira um codependente, falta elogio. Mas se o narcisista que você casou, o homem ou a mulher, não tem elogio, então vai fazer menos falta.
Porque ele quer, se ele mora com alguém, ele quer roupa lavada, ele quer que você ajude, ele quer que você dê um cartão, ele quer tudo. Só que quando abandona, ele pede perdão de tudo. Então, Lacan, podemos fazer um resumo assim. O sujeito para Lacan somos nós, isso que tem dentro de nós, é o sujeito. E o objeto é o que nós vemos. Lacan trabalha muito sujeito-objeto. O sujeito acredita que possui um eu inteiro. Ele é o bambambam. Bam, bam. E consistente, mas esse eu é construído através de identificações imaginárias. Então você fala, pô, esse cara parece que não bate bem, ele não se controla. É porque, na verdade, aquela imaginação imaginária dele, ou seja, a identificação, desculpe, imaginária, não é a realidade, é uma mentira, por causa da própria doença. Isso ajuda a compreender que uma pessoa pode defender desesperadamente uma determinada imagem de si mesmo. Eu não sou assim, você não olhou para mim do jeito que tinha que olhar, eu preciso de você. Enfim, precisa ver como que eles estavam vivendo. Não é apenas uma opinião que está sendo questionada, é a própria organização imaginária do que você pode estar sendo ameaçada. Então, quando você está conversando com o narcisista, homem ou mulher, a conversa não flui normal, porque é tudo na base da imaginação. E a própria organização imaginária que está sendo organizada. Lembra lá no comecinho que eu falei da criança? Que ela teve uma imaginação, que ela olhou no espelho. Eu sei que ficou um vácuo grande aí, falei, e agora, o que eu faço? Ou seja, terapia é para isso, né? Eu posso trazer uma explicação do Freud, do Lacan, do Kohut, do Heinberg sobre o narcisismo, mostrando que eles concordam e divergem. A minha colocação final é que você não muda, eu vou mudar. Não, você não muda. Você vai entender que você está tendo imaginações. Aquele casamento, aquilo lá, aquela vida que eu esperava, o homem perfeito, ou a mulher perfeita. Ficou na dúvida? Ótimo, estou na próxima.